Bom dia, tudo bom, minha gente? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, né? Ontem, segunda-feira, 7 de setembro, feriado da independência do Brasil. Uma comemoração importante, né? Nós brasileiros sempre comemoramos essa data, né? Esse ano, por conta da pandemia, a gente não pôde fazer o nosso desfile, como a gente sempre fez, e é mais uma data comemorativa que foi adiada para o próximo ano e que, com fé em Deus, no ano que vem as coisas vão estar em seus devidos lugares e nós iremos fazer as nossas coisas como é o certo fazer, né? Mas vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, porque sem a interferência divina, com certeza, nós não estaríamos aqui fazendo esse trabalho, mesmo com dificuldade, mesmo sendo um trabalho complicado, mas nós estamos aqui. Já faz um bom tempo que estamos trabalhando dessa maneira e eu acredito, como eu acredito em vocês, no potencial de vocês, eu acredito que vocês estão assimilando muita coisa, que vocês estão aprendendo muita coisa. Então vamos dar continuidade à nossa aula de geografia, né? Vídeo aula anterior eu falei sobre os principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil, né? Falei sobre que o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos para exportação, perdendo apenas para os Estados Unidos. Falei sobre o álcool, o açúcar, o café, a soja, falei também sobre a pecuária, né, e sobre a importância desses produtos no setor de exportação brasileiro. Só que apesar da gente ser grandes produtores, temos um grande potencial agropecuário, nós temos alguns probleminhas que estão relacionados à infraestrutura, de como enviar esses produtos, como guardar esses produtos, como utilizar o meio de transporte para esse produto chegar no lugar correto, no lugar que deveria chegar. Então, chamamos de gargalo do desenvolvimento brasileiro. Então, os maiores problemas de infraestrutura estão relacionados ao quê? Apesar da gente estar produzindo bastante, nós temos um grande problema que é os portos com pouca tecnologia, o transporte em caminhões que acabam sendo bastante caro. Temos um problema de armazenamento de produtos. Por quê? Porque os silos, que são os recipientes onde guardamos a mercadoria, são pouco, não é o suficiente para guardar toda a mercadoria que temos, que produzimos. Então, esse é um problema a ser resolvido, é um problema que necessita, com urgência, ser resolvido para que o Brasil não perca a competitividade lá fora. Porque é o seguinte, nós somos o segundo maior produtor do mundo, mas existem outros países correndo atrás dessa posição, certo? Existem outros países que também querem a posição de maior produtor de alimentos do mundo. Então, nós temos que resolver esse problema de infraestrutura para que a gente possa chegar ao primeiro lugar, né, ao pódio, para que a gente possa ser o maior produtor de alimentos do mundo. Colocando os Estados Unidos para trás porque está na hora. Temos também, gente, o problema da estrutura fundiária brasileira. O que é essa estrutura fundiária brasileira? De que se trata essa questão fundiária brasileira? Isso se trata de quê? De como os proprietários ou estabelecimentos rurais são distribuídos entre a população. Então, quando falamos em estrutura fundiária, estamos referindo essa distribuição de terras na zona rural de forma mais igual. Então, que problema é esse? Gente, um problema de estrutura fundiária no Brasil não é um problema contemporâneo, não é um problema de hoje. Ele é um problema antigo. É um problema que se arrasta desde o período colonial até os dias atuais. Quer dizer, não existe uma distribuição de terra mais igualitária. O que acontece? Essa má distribuição de terra gera o quê? Concentração de terra na mão de poucas pessoas, que nós chamamos essas poucas pessoas que dominam a maior parte do território brasileiro, nós chamamos de latifundiários, que são os grandes proprietários de terras
que a maioria das vezes eles não produzem nessa terra, simplesmente ela está lá. Eles são os donos e eles não produzem nada, mas também não ajudam a fazer um trabalho de igualdade. Não produzem porque não precisam, mas não se importam que milhares não têm um pedaço de terra para plantar. Então, pequena parte dos brasileiros detém a maior quantidade de terra, que são os chamados latifundiários, que mantém a concentração de terra, fazendo com que a maioria dos brasileiros, sendo com pequena área de terra, que são chamados de minifúndios, os donos minifundiários, a área de terra tão pequena, às vezes em lugares tão ruins, que não é possível produzir nem mesmo para alimentar a família. Por quê? Os minifúndios, geralmente, eles têm o quê? Uma agricultura de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência, professora? Gente, agricultura de subsistência é aquela onde o pequeno produtor rural planta para o consumo da família, planta para sustentar a sua família. Então, esses minifundiários às vezes não têm condições nem mesmo para produzir o suficiente para alimentar a família. Levando ao quê? Ao êxodo rural. O que é o êxodo rural? O que vocês entendem por êxodo rural? Êxodo rural é o quê? É a saída do agricultor das suas terras para a cidade, para qualquer um outro lugar, em busca de melhores condições de vida, que na maioria das vezes não conseguem essa melhor qualidade de vida em outro lugar. Abandonam a pequena terra por não ter condição de produzir nela, vai para a cidade para viver em condições subhumanas, a maioria das vezes, certo? Por quê? O que se chama, o que se clama, o que se pede por uma reforma agrária. Fazer uma reforma, fazer uma mudança, tentar diminuir essa concentração de terra para que esse povo possa ter o suficiente para produzir e sustentar suas famílias e não precisar se aglomerar nas cidades, viver em condições subhumanas nas grandes capitais do país, viver à mercê da violência, passando fome, vivendo no relento, vivendo debaixo das pontes, sendo marginalizado de várias formas porque não possui condições suficientes para ficar no seu lugar de origem produzindo para sustentar a sua família, suas famílias, certo? Então, gente, esse assunto por agora, estamos encerrando. Próxima videoaula a gente vai dar continuidade, vamos fechar o nosso capítulo, certo? E iniciar um novo capítulo. Então, tenham um bom dia, tenham uma terça-feira abençoada, que Deus abençoe vocês e até amanhã na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.